E nós estamos então nesse mês de março, refletindo, aprendendo e sendo ministrados através desse tema: viva a compaixão. Então, no primeiro culto nós vimos Mateus capítulo 9. Na verdade, no primeiro culto a gente viu o texto base, que é na epístola aos Gálatas. Mas no domingo passado pela manhã, em Mateus capítulo 9, diz que Jesus percorria todas as cidades, e quando ele olhava as multidões nas cidades, ele se compadecia delas, porque eram como ovelhas sem pastor. E ele curava, e ele ia abençoando e ministrando, tanto em cidades grandes como pequenas. E nós aprendemos muito sobre a compaixão de Jesus para com as multidões. E aí, na quinta-feira passada, nós vimos a profecia de Ezequiel, a profecia que diz que Deus iria se compadecer do seu povo. Ezequiel profetiza naquele tempo complicado de cativeiro da Babilônia, naquele processo que foi de mais ou menos 605 até 586 a.C. Cerca de 20 anos, Nabucodonosor fez algumas investidas e levou jovens como escravos para a Babilônia, e Jerusalém foi sendo derrubada, foi sendo derrotada, e em 586 o templo foi destruído. E aí Ezequiel está vivendo aquele momento em que a Babilônia está invadindo, está levando o povo cativo, e Ezequiel está dizendo: olha, nós estamos sofrendo esse juízo da parte de Deus, porque nós abandonamos o Senhor. Nós fomos idólatras, nós fomos rebeldes, nós fomos desobedientes, não nos atentamos para os pré-juízos. Todo prejuízo é um pré-juízo. Então, Deus permitiu alguns pré-juízos, e mesmo assim a gente não se arrependeu, então chegou o juízo. E o juízo de Deus é: vocês vão cativos para a Babilônia para aprenderem a não me abandonar, não idolatrar falsos deuses, e depois de 70 anos os trarei de volta. Mas eu vou fazer isso porque vocês se corromperam. E a profecia de Ezequiel, no capítulo 34, vai nos mostrar que os líderes se corromperam. E o texto diz: vós, os pastores de Israel, os reis, os sacerdotes e os profetas. Esses eram os pastores de Israel, a liderança daquela nação, que deveria trazer a nação para a obediência, mas eles mesmos estavam corrompidos. Então todo mundo sofreu o juízo. E aí depois Deus, julga os líderes, os liderados, e bate nos pastores e no rebanho, e sobra para todo mundo, e o juízo chegou e eles perderam tudo. Mas no meio daquela exortada de Deus, tem uma palavra de esperança. Porque Deus é assim, irmãos. Ele chama a nossa atenção, mas sempre deixa uma possibilidade de escape, de saída, de expectativa, que se a gente se posicionar em obediência, a gente pode ser abençoado. Deus nunca vai nos exortar sem nos dar a possibilidade de arrependimento e mudança. Então, no meio daquela exortação pesada de Deus, tem essa frase, que nos dá e que deu para aquele povo muita esperança. E a frase é: eu mesmo, diz o Senhor, serei o pastor de vocês. Já que os pastores de vocês se corromperam, eu mesmo vou aí. Vocês serão meu rebanho, eu serei pastor de vocês. Então, e a profecia diz que Deus faria isso pela sua
compaixão. E aí a gente vem agora para o Evangelho de Mateus e vê essa profecia se cumprindo. Jesus olhando para as multidões e se compadecendo delas. Quando o Evangelho diz que Jesus olhava e compadecia, está usando a mesma expressão da profecia de Ezequiel, quando Deus, 600 anos antes de Cristo, estava dizendo: eu vou aí pastorear vocês. 600 anos depois, Jesus olha e tem compaixão das pessoas. Portanto, em Cristo, essa profecia se cumpre. Jesus é Deus em pessoa para nos pastorear. Amém? E aí, em Mateus capítulo 14, a expressão se repete. Tanto em Mateus 9, numa situação, e aqui numa outra situação, mas o sentimento é o mesmo. E o texto diz assim, Mateus 14, 13. Jesus, ouvindo isso, ouvindo o quê? Que o seu primo João Batista tinha morrido. Retirou-se dali num barco para um lugar deserto, à parte. Ele quis ficar sozinho. Recebeu a notícia que o primo morreu. O que você vai fazer? Você vai para uma festa? Não, você fica triste, contrito e se isola para ter um período ali de reflexão. Ao saberem disso, as multidões vieram das cidades, seguindo Jesus por terra. 14. Ao desembarcar, Jesus viu uma grande multidão. Preste atenção nisso. João Batista acabou de morrer, primo de Jesus. Ele recebe a notícia, fica triste e fala assim: eu vou pegar esse barco aqui, vou atravessar por lá de lá do mar da Galileia, que é um grande lago, e tem vários povos morando ao redor, que vivem da prosperidade e produtividade daquele lago. Então Jesus fala: eu vou pular de lá, que lá está mais tranquilo, e eu vou ter um tempo de reflexão, um tempo onde eu vou poder viver o luto do meu primo. E aí Jesus pega o barco e vai. E o povo, pela terra, vai vendo a direção que o barco de Jesus está indo e vão pela terra seguindo. Quando Jesus chega no lugar que ele queria, desce do barco e começa então a procurar um lugar para ele ficar tranquilo e digerir ali o luto, quando ele olha, ele vê uma multidão. E o que ele faz com a multidão? Ele tem compaixão daquelas pessoas. Jesus é impressionante, né, irmãos? Porque se sou eu, acabei de perder um primo muito querido, o primo que me batizou, o primo que mexeu na barriga da mãe dele, quando percebeu a minha presença na barriga da minha mãe, o primo querido, fiel, que morreu por ser fiel a Deus, que morreu por pregar a verdade, que não negociou seus princípios e por isso perdeu a sua cabeça, um homem de fé. Jesus perde o seu primo, e não é qualquer primo, é o primo, é João, o Batista, um cara profeta, usava roupa de couro de camelo, comia gafanhoto, bebia mel, diferentão, esquisito, cheio de idiosincrasias. Aleluia. Mais um homem de Deus, que olhava para os religiosos e não tinha medo de ninguém, e chamava todo mundo de cobras. Ousado, intrépido, morreu.
E aí Jesus quer agora ter um momento sossegado, porque ele é homem, 100% homem, sente fome, sente sede, sente tristeza também, chora também. Aí eu fico imaginando se fosse eu perdi um primo muito querido, que me batizou, que foi o precursor do meu ministério, que era um homem de Deus, que morreu por falar e viver e pregar a verdade. Eu recebo a notícia, eu entro num barco, falo, vou atravessar esse lago aqui, vou para o lado de lá, quero ficar um tempo sozinho. Perdi meu primo muito querido. Quando eu desço do barco, vem uma multidão, pastor Manu, ei, pastor Manu. Se sou eu, falo, gente, hoje não. Hoje não. Vocês vão me desculpar, mas eu acabei de perder um primo muito querido, e não vai dar para ouvir ninguém, não vai dar para dar atenção a ninguém, não vai dar para pregar, para ensinar ninguém, não tem papo, não tem conversa. Por favor, vocês podem ir embora, eu venho para cá porque eu quero ficar sozinho, acabei de perder um primo muito querido, não dá para conversar com vocês agora. Se sou eu, faria assim. Mas ainda bem que não sou eu. Ainda bem que o nosso pastor é Jesus. E Ele está disposto a mudar a sua agenda, porque se compadece de nós. Eu queria sossego, mas eu olhei a multidão. Eles estão precisando de mim, porque são ovelhas sem pastor. Então Ele é movido pela sua compaixão. E Ele então vai ministrar àquela multidão. Esse é o nosso Deus, esse é o nosso Jesus, esse é o nosso Senhor, esse é o nosso pastor, que abre mão de sua agenda para atender a nossa necessidade. Compadeceu-se delas, curou os seus enfermos e continuou ensinando até o final da tarde. Você imagina isso? O cara queria sossego para viver o luto do seu primo. Uma multidão vem até ele. Ele cura, prega e ensina o dia inteiro até o final da tarde. E aí acontece aquela fatídica história que a gente conhece. Os discípulos incrédulos, Senhor, vamos mandar esse povo embora, já está anoitecendo, não tem como dar comida para todo mundo. Ainda que a gente tivesse 10 padarias aqui, não tem como. E aí Jesus, o que que vocês têm? A gente não tem nada. Mas e eles? Será que eles não têm nada? Não sei, Jesus, vamos mandar embora, é melhor, mais fácil. Aí Jesus fala, então vai lá ver com eles o que eles têm. E aí você conhece a história, das mãos de um jovem, de um mancebo, um adolescente provavelmente, fase de crescimento, levou 5 pães e 2 peixinhos de sobremesa. O lanchinho dele. E aí ele entrega aquilo, os discípulos dão aquilo na mão de Jesus, e aquilo notoriamente é pouco, muito pouco em relação à necessidade. 5 pães e 2 peixes, para 5.000 homens, fora mulheres e crianças. É muito pouco, é pouquíssimo, é quase nenhum recurso. Nós aqui hoje, comemos muito mais do que 5 pães, né, Cláudio? Imagina 5.000 pessoas, 5.000 homens, sexo masculino acima dos 30. Esse menino que entregou o pão, ele nem está nessa conta dos 5.000, porque ele não é homem, ele não é varão ainda. Por isso que a Bíblia diz que ele é um jovem, um mancebo. Ele tem entre 12 e 30. Porque de 0 a 12 é criança, 12 a 30 é mancebo, 30 para frente é varão, cabelo ficou branco, é ancião. Então, veja bem, Jesus se compadeceu da multidão, mudou a sua agenda para atender a necessidade do povo.
curou quem precisava, ensinou a quem queria, e no final, todo mundo com fome, depois de horas e horas e horas ali, Jesus pega aquele pouco que vem à sua mão, diz o texto no versículo 19, ergue os olhos para o céu e diz: Pai, graças te dou, muito obrigado, obrigado por esse alimento que vai nos alimentar agora. Abençoa os pães e reparte. E eles vão repartindo. Todo mundo come, diz o texto. Todo mundo fica cheio e ainda sobraram 12 cestos cheios de pedaços de pães. Não é assim a história? Sim ou não? Jesus é o mestre da compaixão, porque em primeiro lugar, Ele está disposto a mudar a sua agenda para atender a nossa necessidade. E em segundo lugar, Ele é o mestre da compaixão, porque Ele usa o recurso que vem até Ele, e usa o seu poder multiplicador para atender toda a necessidade. Porque nós, irmãos, nós às vezes não temos essa coragem, essa disposição, nem de mudar a nossa agenda para atender uma necessidade, muito menos de usar o pouco recurso que temos para atender toda a necessidade. A gente acha que é pouco, né? Quem dera eu tivesse dinheiro, eu ajudaria muito mais. Pois é, mas Jesus não precisa de muito. Jesus só precisa de algo ou de alguém. Me parece que Ele está disposto a multiplicar tudo o que nós estivermos dispostos a dividir. Você tem pouco? Experimenta dividir o pouco que você tem, e você vai ver o poder multiplicador de Jesus na sua vida. E Ele faz, Ele sustenta e ainda sobra. Por isso Ele é o mestre da compaixão, porque Ele está disposto a mudar a sua agenda para atender a necessidade, e usa o recurso que tem, mesmo sendo pouco, para atender toda a necessidade. Que eu e você possamos viver a compaixão de Cristo, que passa por esses 2 pontos. Primeiro, precisamos estar dispostos a mudar a nossa agenda para atender a necessidade do outro. Isso é compaixão. E em segundo, precisamos estar dispostos a colocar os nossos recursos, mesmo que sejam poucos, nas mãos de Deus, para que Ele opere e seja glorificado. Você está disposto a mudar a sua agenda para atender a necessidade do outro? Isso é compaixão. Você está disposto a abrir mão do seu recurso? Pastor, mas é tão pouquinho. É assim mesmo que Jesus gosta. Ou você se esqueceu que a oferta que Ele mais elogiou foi de 2 moedas? Porque aquelas 2 moedas era tudo que aquela viúva tinha. Portanto, Jesus não precisa de quantidade, Ele precisa de qualidade. Se a qualidade da nossa entrega for plena, Ele realiza o milagre completo. É a Bíblia que está dizendo, é a Bíblia que está mostrando. É assim que Ele fez, é assim que Ele faz, e é assim que Ele continuará fazendo, em nós e através de nós. Que assim seja, para a glória dEle, em nome dEle. Amém.